Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão aqui conectados com a Rádio Gael, essa rádio que tem nos abençoado, que tem abençoado vidas, ganhado almas para Jesus, e que nós estamos aqui mais uma vez para falar e glorificar o nome santo do Senhor. Então, tenho essa convicção de que o Senhor, ele é poderoso, poderoso para cumprir tudo que ele te prometeu e que ele está sem sombra de dúvidas, pronto a agir por mim e agir por você. Meu amado e minha amada irmã, nesta tarde de hoje, nesta noite, no dia de hoje, saber que nós temos um Deus que ele é fiel e que ele não nos deixa de forma alguma sermos, em hipótese alguma, enganados pela, pela vida, porque nós temos uma direção e a direção está aqui na palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. É ela que nos dá a direção na qual nós precisamos estar conectados com essa palavra. Vocês saibam que vocês são mais que vencedores, porque esta palavra, ela nos garante a vida eterna, a vida com o Senhor, a vida com o Altíssimo, porque ele é fiel para cumprir, é fiel para nos direcionar em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Então, fiquem ligados aqui para que a gente possa ter esse canal de bênção que está aqui conectado com as trilhas sonoras da Rádio Gael, essa rádio que vai até os confins. E eu aqui ajustando, em nome de Jesus aqui, o microfone e algumas coisas, porque nós precisamos estar alinhados aqui para poder o que Deus chegou no nosso coração esteja sendo pregado e ministrado de forma que vocês entendam que não somos apenas instrumentos do Senhor para que a gente possa edificar em nome de Jesus a vida de todos vocês que aqui nos ouvem, que aqui estão para ouvir e para dar um passo de fé, aquele passo que você nunca vai se arrepender e que você nunca vai ter qualquer que seja, meu amado e minha amada irmão, dúvida do que o Senhor tem para falar ao teu coração. Então, em nome de Jesus, que vocês estejam sendo abençoados. A Rádio Gael, ela tem edificado vidas e ela tem trazido aos nossos corações meditações diárias com várias ministrações. Nós temos aqui na rádio vários ministros e ministras. Eu fiquei a semana passada a trazer, mas por algum motivo, obviamente, também familiar, de saúde, enfim, que nós todos temos, porque a palavra do Senhor diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós estamos aqui para passar essa palavra, ministrar essa palavra de maneira que você entenda que o Senhor, ele está com você, onde quer que você esteja, no ônibus, no trabalho, no seu carro, em qualquer lugar, na sua escola, na faculdade, e que ele tem algo a te falar nesta tarde de hoje. E hoje, mais cedo, saindo de onde eu estava, encontrei um homem de Deus e ele ministrou uma palavra para até a minha esposa, porque ela tem um acometimento,
né, devido a um incidente ocorrido conosco o ano passado, enfim, nós já tratamos sobre esse assunto, acho que o ministro aqui também, o doutor Edson, diretor da rádio, também já falou sobre isso, então tenho certeza de que e essa palavra tocou o coração dele e tocou o meu coração, porque é, Paulo, lá em Efésios, no livro de Efésios, ele vem falar e tratar de uma situação que é bem-vinda para todos nós. Então, ele apregoou essa palavra e eu recebi. Ontem recebi outra palavra que a unção do Senhor depositada na minha e na tua vida, ela resplandece, ela lhe dá direcionamento, ela lhe dá o conforto necessário para que você possa viver em plenitude com o Senhor. Então, que vocês estejam ouvindo e sabendo que a Rádio Gael, ela semeia em terra fértil, ela está o tempo inteiro aqui conosco para que nós possamos é, alinhar as coisas da rádio. Então, assim, nós estamos aqui pela graça, e a graça que nos foi dada foi de graça. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, em meio a tudo, entregou-se naquela cruz do Calvário, para morrer por mim e por você, porque ele padeceu e não foi em vão, e jamais será, meu amado e minha amada irmã. E a palavra diz em Efésios 3, no versículo 14, Paulo vem dizer aos Efésios que por causa disto me imponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que oração! Que palavra forte, porque nós temos muitas vezes que nos pôr de joelhos e todos os dias, em todas as horas, e orarmos ao Senhor perante qualquer situação que estejamos passando, e sabendo que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa disto que me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então nós sabemos que muitas das vezes nós vencemos nossas batalhas no joelho, nós vencemos nossas batalhas em oração. Então eu que saí há pouco de um local e que debaixo de oração, debaixo de joelho, debaixo da unção poderosa do Senhor. Então, Deus nos toca a essa palavra e um homem de Deus foi usado para dizer isso. Medite em Efésios 3, no versículo 14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você se põe de joelhos, e clama ao Senhor, ele vem te dar bênçãos, ele vem te dar cura, ele vem ouvir, porque o Senhor, ele está inclinado com seu ouvido e com seus olhos, vendo os filhos dele, para a honra e glória do Senhor, vendo seus filhos trabalhando, vendo seus filhos sofrendo, vendo seus filhos felizes, mas ele quer te ver com o coração aquebrantado, com o coração em juízo, para que ele possa estar alinhado com que a palavra dele venha de portas abertas adentrar o seu coração. Então tenham isso em mente e saibam que aqui nós temos esse pensamento de colocar diante de Deus, que vocês possam dar um passo de fé, que vocês possam ser boca de Deus para este mundo que se encontra um caos e que nós precisamos da justiça divina. O Senhor deixou a justiça física, terrena, mas sem a justiça divina nós não conseguimos nada. Então você que tem qualquer coisa ou qualquer tipo de situação,
você saiba que o Senhor está trabalhando por você nesta hora. O Senhor está movendo papéis, movendo documentos, removendo, tirando, desengavetando e colocando teu nome naquela posição justa e digna, porque você é merecedor. Você é merecedor, não por barganha, mas sim por direitos. Então você tem nessa tarde de hoje que o Senhor deixou ele é o nosso advogado, o nosso juiz, em nome de Jesus, porque o sangue de Cristo tem poder. Ele é o médico dos médicos, porque a medicina foi o Senhor que deixou, mas também ele é o médico dos médicos e ele é quem trata com você no mundo espiritual para que a gente possa entender que a cura vem dele, que a glória é para ele, que o louvor é dele, que o louvor é para ele e que em nome de Jesus esta palavra esteja indo diretamente ao seu coração, você sabendo que nós aqui da Rádio Gael estamos sempre à disposição e disponíveis para que vocês possam interagir conosco, ligando aqui no contato que também é Pix, como sempre minha esposa e amada esposa fala, ministra Paula diz, Semente Terra Fértil com o contato 82991437271, o Instagram Rádio Gael Underline, também com o canal do YouTube, onde você vai ouvir ministrações, né, de grandes homens e mulheres de Deus, né? Então, saibam que nós temos lá no YouTube todas essas ministrações. Então, tenha isso em mente, que semear em terra fértil é valioso, porque isso dignifica o homem. Se você oferta, você dizima na casa do Senhor, a palavra do Senhor, ela é clara. Se você oferta e sente no seu coração de fazer desta forma, saiba que o Senhor está vendo tudo e quando a gente dá com alegria, Deus ele nos recompensa com maravilhas inexplicáveis e com coisas que nós não podemos pagar, porque existem coisas nessa vida que são impagáveis. E o impagável nós temos que tratar com verdadeira retidão e gratidão ao Senhor, porque Ele é o Senhor, Rei dos Reis, Rei da Glória, Ele é o nosso Salvador, o refúgio e nossa fortaleza diante de todas as coisas. Eu venho tratar também e falar com vocês aqui e dizer que em meio a tudo que a gente vive, nós temos que ter os dons do Espírito, discernimento, temperança, né? Aquela calmaria que o Espírito Santo nos traz, porque maior é o que vive em nós. Então saiba que nesta tarde de hoje Deus está te dando um refrigério, Deus está te dando um renovo, que a palavra de Deus jamais volta vazia. E que você, meu amado e minha amada irmã, precisa, em nome de Jesus, saber que quando você está quando você está conectado com a palavra do Senhor, quando você está verdadeiramente ligado e direcionado à palavra de Deus, ela vai lhe trazer grandes vitórias, apesar de que as aflições vêm, o vento vem, mas quando a gente atravessa qualquer aflição e qualquer vento com o Senhor, nós somos edificados, nós somos, e só existe um placar, o placar é a vitória, porque o Senhor, o nosso Deus, em nome de Jesus, ele nunca perdeu uma batalha, ele nunca perdeu uma guerra. Nós sabemos que homens de Deus foram grandes, grandes guerreiros da fé, grandes guerreiros da fé, e eles venceram porque estavam caminhando com Deus e temiam ao nome do Senhor, porque Deus é santo, porque o Espírito Santo de Deus, pela graça, hoje habita em nós, por conta do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai mais um versículo hoje, numa caminhada que nós temos diária com o Senhor, e nós temos que ter, como vem dizer em 1 João
no capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Você tem que confiar quando você se aproxima do Senhor, porque o Senhor ele é digno de toda a honra e toda a glória. Você não pode duvidar do que você declara. Então declare, porque basta uma palavra, e você com certeza será abençoado e edificado, porque o Senhor, e nós sabemos pela palavra, que esta palavra jamais voltará vazia. Entende? Então saibam que a confiança que temos em nos aproximar de Deus, se pedimos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele vai nos ouvir. Ele vai nos ouvir. Então nunca duvide e nunca peça nada ao Senhor se você vai ter dúvida de que ele é fiel para cumprir. Porque Deus não é filho do homem para que minta, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então tenham essa convicção, porque confiar em Deus e saber que tudo que estiver de acordo com a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, ele vai lhe ouvir, ele vai te dar. Então tenha isso, porque ele nos ouve de maneira tal que nós precisamos saber que somos filhos e somos ministrados a ouvir e termos a humildade da confiança. Porque se nós não confiarmos em Deus, eu falei aqui no programa passado, se nós não confiarmos em Deus, em quem nós iremos confiar? Uns confiam em carroças, outros em cavalos, outros em qualquer outra coisa, outros na força do seu braço. E isso nós temos a garantia de que pela força do braço nada vai acontecer. Eu sou prova viva disso e sei que só pelo milagre do Senhor nós podemos, em nome de Jesus, termos a alegria, o refrigério. Aleluia, aleluia, aleluia. E a dignidade de receber o que Deus tem para mim e para você. Então, com muita alegria, hoje estou aqui, com muita confiança na palavra do Senhor, porque ela nunca voltou vazia. Sempre que você estiver atribulado com qualquer situação que não provenha do Senhor, ore ao Senhor, peça ao Senhor, confie no Senhor, porque Ele, com humildade no seu coração, vai te ouvir. Porque no início do capítulo 5, como eu citei agora de João, ele explica várias situações e assim, que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias que foi e é profetizado, tornou-se filho de Deus. Entende? Então, meus amados e minhas amadas irmãs, saibam que você precisa crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Você precisa declarar esta palavra. Você precisa entender que quando somos fracos é que somos fortes. Porque quando Jesus subiu para o trono celestial à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, ele nos deixou o Espírito Santo de Deus e disse que faríamos coisas maiores ainda em nome de Jesus, em nome dele, e ainda disse assim, bom não sou eu, bom é o meu Pai. Então, Cristo quis dizer, Jesus quis dizer, que nós ficaríamos e teríamos um consolador, que bom ainda não era ele, bom era o Pai dele. Então, nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter essa palavra apregoada aos nossos corações. Entendemos que o Espírito Santo habita em nós. Então, está na hora de você se inclinar os seus ouvidos para o céu, assim como o Senhor está inclinando os seus ouvidos para a terra, porque a terra está na palma da mão dele. E por misericórdia, ele ainda não veio buscar a sua igreja. Porque é por misericórdia, porque ele quer ter um encontro com você,
quer que você dê um passo de fé, quer que você seja filho, filho e não criatura. Então venha ser filho de Deus, dando um passo de fé nesta tarde de hoje. Seja alcançado pelo poder. Seja alcançado pelo poder que o Espírito Santo ele derrama, porque o fogo do Espírito Santo ele é tremendo na vida daqueles que creem e na vida daqueles que sentem e alcançam este nível. Não é um nível de ninguém que seja maior do que o outro, mas é óbvio que a intimidade na qual você vai criando com o Senhor, na qual você vai criando com Jesus, na qual você vai criando com o Espírito Santo, vai lhe levando a níveis espirituais que você não tem entendimento. Então, quando nos tornamos filhos de nosso Pai celestial, não apenas herdamos um reino eterno e um legado incorruptível. Entende? Porque quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, nós vamos ser como espiritualmente falando, e como a própria palavra diz, nossos corpos, a nossa alma, nós vamos ser incorruptíveis, né? Porque o que nós temos aqui hoje é só a carne, e a carne, ela é fraca. Então nós temos que vivificar o nosso espírito para que ele coloque a nossa alma no lugar que ela é devida, para que nós não venhamos a cometer o erro do pecado. Entende? Então, para que você possa ter esse entendimento da palavra, você saiba que Deus ele está disponível, que Jesus está disponível. Então, você além de se tornar ter um legado eterno e incorruptível, mas também recebemos o privilégio de nos aproximar do Rei de todos os reis. Eu tenho dito todos os dias: Rei dos reis, Rei da glória, Rei, Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha, majestoso, poderoso. Ele é o eu sou. Assim como ele disse a Moisés, quando Moisés tinha que ir até Faraó, Moisés não se achando com habilidades para aquilo, mas o Senhor o capacitou e ainda o entregou. E diga, vai, diga que eu sou. E todas as provas que Moisés precisou, Jesus entregou. Deus entregou para que ele fosse lá e fizesse com que Faraó libertasse o povo de Deus, o povo hebreu, para que naqueles grandes milagres, assim como o Senhor abriu o Mar Vermelho, assim como o Senhor fez em todas as ocasiões onde ele operou grandes milagres, de Gênesis, Apocalipse, na nova e na velha e na antiga aliança, nós temos essa garantia, mas vivemos pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele único e suficiente Salvador, aquele que é único e suficiente Salvador, em nome de Jesus. Então eu tenho plena convicção de que você vai na tarde de hoje buscar ao Senhor, orar ao Senhor, entender que você vai herdar um reino eterno, um legado incorruptível, mas também recebemos um privilégio de se aproximar do Rei, aquele que está no trono para te ouvir, aquele que está no trono para que você seja edificado. Então João vem dizer com confiança e humildade assim, em 1 João, no capítulo 5, versículo 14, vocês vão entender. Esta é a confiança que temos e ao nos aproximar de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade dele, ele nos ouve. E não há nada melhor do que quando nós oramos e Deus ouve nossa oração. Porque ele conhece, ele sonda seu coração verdadeiramente.
e sabe que o que você está pedindo está ao alcance infinito de nosso Senhor. Mas tudo que pedires, peça em nome de Jesus, porque o Pai, ele se agrada de tudo que é feito em nome do seu Filho, porque Pai, Filho e Espírito Santo, em uma pessoa só, é forte, é forte. Então nunca se ache forte na força do seu braço. Nunca pense que você vai chegar a lugar algum pela força do seu braço. Às vezes nós estamos em alguns momentos e pedimos primeiramente as coisas aos homens, ao invés de pedirmos a Deus. Então, sabemos que Deus deixou os homens para que nós ajudássemos uns aos outros. Porque senão, é como eu tenho dito, para que estaríamos aqui? Né? Nós temos um propósito. E Deus tem um propósito com você. Deus tem um propósito comigo. Eu não estou aqui onde eu estou, nesse lugar, pregando a palavra do Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Eu tenho um propósito. E não é fácil você chegar a esse denominador comum de entendimento. Eu sei que é difícil, mas precisamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo é um passo de fé. É o passo de fé, é o nome do nosso programa. Porque quando você dá um passo de fé, Deus lhe honra. Deus vai além. Deus proverá. Ele vai lhe capacitar, ele vai lhe dar, ele suprir de todas as necessidades, mesmo em meio às suas lágrimas, porque a própria palavra de Deus vem dizer e lhe garantir que com gemidos inexprimíveis o Espírito Santo leva ao Senhor da glória e entrega ao Senhor a tua lágrima, para que você possa ter essa convicção que não é fácil, mas que tenha a certeza. Você já é mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Mais que vencedor. Então, João disse essas palavras à medida que o texto vem continuar, que a gente vem falar, que a gente vem entender. João reforça o fato de que Deus ama nos dar o que pedimos. Olhe como é. Você, em João, em 1 João, o que pedimos a Deus, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E diante de tudo isso, à medida que o texto continua, João reforça, dizendo que Deus se agrada, ele ama nos dar o que pedimos. Quando é pedido com motivo certo. Não pense que você vai fazer um pedido ao Senhor de forma errônea e o Senhor vai te dar. Porque há um tempo para tudo. Não é na sua ordem, de seu momento. Mas se estiver alinhado com a palavra do Senhor, tudo que pedires, o Senhor vai te dar. Quando é pedido com motivo certo. Então tenha um motivo, tenha um propósito para sentar, para se ajoelhar, para conversar com Deus. Tenha um momento secreto com o Senhor. Nesta tarde de hoje, Deus te chama, o Senhor te chama em nome de Jesus, para que você possa ter um momento com Ele, para que você reserve aquele tempo. Tem horas que nós não conseguimos orar, porque estamos fragilizados, mas o Senhor, Ele já sabe das orações que você tem feito a Ele. Ele já é onisciente, onipresente e onipotente. Então, ele já está lá na frente. Ele já está lá na frente. Ele está com você, onde quer que você esteja.
O sinal de Deus você precisa ouvir. Quando você ouve o sinal de Deus, quando você está conectado com o céu, Deus lhe dá sinais que você precisa entender. Muitas das vezes nós estamos dispersos, mas Deus está falando conosco. Muitas vezes. Muitas vezes isso sou eu, isso é você, isso é qualquer pessoa. Mas temos que estar alinhados, porque quando estamos alinhados, nós vamos entender o sinal. Esse é um sinal de Deus. Então, se é um sinal de Deus, ele vai testificar. Aleluia. Glória, glória, glória seja dada ao nome santo do Senhor, porque ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, pense desta forma. Pense dessa forma. Como, por exemplo, uma criança está preocupada em se aproximar de seu pai, amoroso, para um lanche. Uma criança quer se aproximar de seu pai, amoroso, para um lanche. E dar-lhe um abraço, ter um conselho, pedir uma ajuda, né? Quem foi criança, quem é adulto, quem já passou por isso vai entender. Existem situações que nós precisamos estar e falar e conversar com nossos pais. Então, para um conselho, para fazer um lanche, para dar um abraço, para ter um conforto. Então, quando nos aproximamos de Deus, com uma confiança semelhante à de uma criança, com sinceridade, com humildade, confiança e até mesmo com desespero, podemos ter certeza de que Ele nos ouve. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Deus nos ouve. E aí a palavra vem dizer por quê? Porque se sabe que Deus nos ouve quando confiamos nele com nossas orações. Não adianta você orar com dúvida. Não adianta você ter dúvida alguma. Você pode não confiar no homem, mas em Deus tenha plena convicção, tenha plena virtude de que Ele é fiel para cumprir, de que Ele é fiel para te ouvir. Em nome de Jesus. Você vem entender em algumas situações, por exemplo, o autor de um livro de Hebreus, de forma bem eloquente, lá em Hebreus 4,16, a palavra do Senhor vem dizer que assim aproximemos do trono da graça. Meus amados e minhas amadas irmãs, como é bom você estar próximo do trono da graça. Porque se você está próximo do trono da graça, você está perto de Deus, você está perto do seu Filho, em nome de Jesus. E o Espírito Santo habita em você, porque maior é o que vive em mim, maior é o que vive em você. Com toda a sua confiança, se aproxime do trono da graça, a fim de receber, eu sempre falo isso, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Aleluia. Aleluia. A misericórdia de Deus nos alcança, ela é infinita. Eu sou muito bem resolvido com isso. A misericórdia de Deus nos alcança.
Essa é a realidade. Se você precisa de sabedoria e misericórdia, encontramos graça que nos ajude no momento de necessidade. A palavra de Deus está dizendo aqui, no livro de Hebreus. Se você precisa de direção ou ajuda prática, você pode vir com ousadia ao nosso gracioso Deus. Tenha ousadia, convicção, fé de que você é filho de Deus, de que você é filho. E o Senhor, mesmo que não mereçamos, ainda vai ter misericórdia. 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 É uma palavra forte. Porque o mundo de hoje, as pessoas não têm misericórdia. Nós só vamos buscar misericórdia em Deus. Existem homens e mulheres que têm corações aquebrantados, corações bons. Mas aquele que é infinitamente mais e além, que ele traz a paz que excede todo entendimento, só através do nome santo do nosso Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória a Deus. Deus grande, fiel, poderoso. E quando você pede algo que se alinha com a vontade de Deus, é tudo diferente. Porque Deus, ele sabe que você está pedindo e ele já sabia que você ia pedir algo alinhado com a palavra dele. E quando você está alinhado com a palavra do Senhor, ele supre as suas necessidades. Ele supre as suas necessidades. Dele nunca é um incômodo. Nunca Deus vai se incomodar quando você está alinhado com a palavra dele. Aborrecimento, chateação, pois isso dá a Deus grande prazer de lhe dar tudo o que você precisa. Então tenha essa certeza, essa convicção, esse entendimento de que Deus, ele tem prazer, grande prazer. Olha, é grande a vontade de Deus. Ele dá tudo o que você precisa. Assim como está escrito em Lucas 12, no versículo 31 e 32. Então tenham essa certeza porque hoje é um dia, depois de um feriado, uma quarta-feira diferente, de grandes vitórias e milagres. E eu creio no agir do Senhor. Creio que você dará um passo de fé para a honra e glória de Deus. Porque Deus, ele é fiel. O Senhor, ele age em meio às nossas fraquezas. E muitas das vezes nós não vemos e achamos que foi o homem, mas não foi o homem. Foi a mão de Deus sobre a sua vida. Porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então você precisa saber como orar. Como você pode orar, não é como orar, porque nós não ensinamos ninguém a orar. Mas você precisa entender como você pode orar para Jesus. Né? Você precisa se autodefinir, dar um passo de fé
e se autodefinir para que você possa orar de maneira correta com o Senhor, alinhado com a direção da palavra do Senhor. Então, você pode falar honestamente com Deus. Porque você pode fazer qualquer coisa, menos dizer que vai mentir para Deus. Que isso não vai acontecer. Então, para você falar honestamente com Deus sobre o que você quer, sobre o que você precisa que Deus lhe dê, sobre o que você precisa alcançar. Então, esse passo de fé é para que você possa ter esse entendimento de que você precisa render-se e entregar os seus desejos a Deus de maneira verdadeira, de maneira honrosa e de maneira que você venha a entender que o Senhor ele está disponível a lhe ouvir. Porque você abriu a porta para ele entrar, ele tem disponibilidade a todos os seus filhos. E não existe fila para isso. Ah, eu estou na fila, a minha ficha, a minha senha é a não. Tem gente que está com a ficha número 1 para entrar e adentrar, passar para outro nível. E quem está com a fila de número 200, ele anda em alta velocidade, na velocidade da palavra, alinhado com o Senhor, alinhado com Deus, alinhado com o nome santo de Jesus, dá um passo de fé, batizado com o Espírito Santo de Deus, e ele toma aquela frente, o número da ficha dele passa a ser a ficha 01. Ele está ali já disponível e disposto a desfrutar do que Deus preparou para a vida dele, para o propósito dele. Então eu posso dizer que eu preciso, você precisa agradecer-lhe por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele fará. Então tenho essa certeza, porque Deus ele é soberano. Porém, não existe barganha com o Senhor. Não adianta você achar que vai barganhar com Deus, porque ele já sabe. Então seja honesto e seja sincero com o Senhor. Retire de você aquilo que não provém dele. Isso é uma luta diária que nós temos como cristãos. Então, nós temos que orar ao Senhor e pedir ao Senhor: Pai, Deus Pai, aqui estou. O Senhor conhece meus anseios, os sonhos para o meu futuro. O Senhor conhece os meus problemas. O Senhor conhece o que estou enfrentando, as humilhações que tenho passado, as vergonhas. Muitas das vezes, a gente, em alguns momentos, você se sente aprisionado com algumas situações. E isso não é cabível, não é o que Deus quer para a tua vida. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo. E eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, senta aqui, Pai. Ó Jesus, Pai Todo-Poderoso, senta aqui, Pai. Eu preciso falar com o Senhor. Eu preciso falar contigo.
Preciso falar com o Senhor. Então, verdadeiramente, fale com Deus, seja honesto, confesse as tuas falhas, porque Deus entende e conhece os teus problemas. Ele sabe o que você enfrenta, as lutas que você já superou e que você tem suportado. Então, peça que o Senhor, ele alinhe a vontade dele com a tua vontade com a vontade do Senhor, na verdade. Porque se você está alinhado com a vontade do Senhor, você vai fazer o que é direcionado dentro da palavra dele. Então você precisa levar os seus pedidos a Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor possa operar milagres e prodígios que você não vai entender hoje, você só vai entender amanhã. Amém? Você só vai entender amanhã. Não é hoje que você vai entender isso. Jamais você entenderá desta forma que estou falando. Porque o Senhor é quem vai lhe dar o posicionamento, mas você precisa estar alinhado com Ele para que você se posicione. Para que Ele atenda o teu pedido. Então, esta palavra é uma palavra de posicionamento, uma palavra de passo de fé diante da situação que você tem vivido. Porque o Senhor é fiel para cumprir. A sua palavra diz. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, meu amado e minha amada irmã. Seja bem-vindo, porque a situação que você está enfrentando é importante para Deus. Então, saiba que ser importante para Deus é um nível elevado, é um nível celestial, onde o mundo espiritual vai entender que você tem um Pai e que o Espírito Santo vai habitar e habita em você. Então você precisa desacelerar e permitir que a palavra de Deus, as instruções do Senhor Jesus, as instruções do Rei dos Reis, Leão da tribo de Judá, ela venha penetrar o seu coração e lhe direcionar para uma conversa com Ele, uma conversa verdadeira, uma conversa digna. Honre a Deus, que você será honrado. Lá em Salmo 145, a palavra vem dizer, no versículo 5, proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Então se alinhe com o Senhor, porque Deus tem grandes maravilhas para fazer na minha e na tua vida. Se programe para que você não perca tempo. É hoje, era ontem, não foi ontem, mas é hoje, é agora. Não prolongue esse tempo, porque o Senhor está esperando para um glorioso encontro e um esplêndido e imediato, porque Ele tem maravilhas para fazer na tua vida, meu amado e minha amada irmã. Então, deixe um espaço seguro, tenha segurança no Senhor, tenha segurança na palavra, tenha posicionamento, tenha discernimento, seja grato. Verdadeiramente. Deixe de lado qualquer distração que esteja tirando o teu foco com Deus e prossiga quando se sentir pronto. E você pode ficar pronto agora a dar um passo de fé. Pode ficar pronto agora.
Dê um passo de fé, Deus está com a mão estendida para te buscar. Nosso Senhor Jesus Cristo está te esperando para que você proclame, para que você declare Ele como seu único e suficiente Salvador. Porque a própria palavra de Deus diz e Ele direciona e que você entenda que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então entregue suas preocupações. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos Ele vai dar generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. Eu, agora neste momento, clamo ao Senhor, Pai, sabedoria divina, Pai, discernimento, temperança, os dons do Espírito que me acompanha, porque tudo mais lhe será acrescentado. O Espírito Santo habita em mim e você, você que está afastado, que você possa estar ouvindo esta palavra, mas que possa estar entendendo, porque você já sabe que Deus ele é fiel para cumprir. E porque por algum motivo você, em algum momento você se distanciou da palavra, mas você conhece e sabe que aquele Deus que você serve ou que você está afastado, ele é fiel para cumprir. E que o lugar que você está não é o lugar que você merece. Aleluia. Aleluia. E lhe considerar. E lhe vai lhe ser concedida. Converse com Deus sobre tudo o que você precisa. Tudo. Então, considere adicionar esses pedidos à sua lista de oração. Considere que você tem um pai. Considere que você é filho de Deus. Considere que você é e está precisando da força divina, celestial, de um pai que é grande, de um pai que é fiel, de um pai que cumpre. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Santo, santo és o teu nome, Pai. Aleluia, Pai. Tu abres um caminho em meio aos tempos difíceis, onde não aparece haver caminho. O Senhor abre porta onde só tem parede. O Senhor fecha uma porta e abre e escancara um portão. Ele quebra ferrolhos, cadeados. Aleluia! O Senhor lhe dá esperança quando você se sente desesperado e alegria quando me sinto desanimado. Por isso que diz a palavra do Senhor que quando sou fraco é que sou forte, porque é na tua fraqueza que o Senhor se aperfeiçoa. Tu me guias, Pai, com amor e força. Então, nós temos que agradecer ao Senhor. Sermos gratos pela proteção do Senhor. Lembre-se que tu estás perto. E se aproxime com o coração verdadeiro ao Senhor. E em nome de Jesus você seja abençoado, porque o Senhor, ele te cobre com um manto celestial sagrado. Feche as brechas. Se existe alguma brecha que o inimigo é astuto, ele só veio para matar, roubar e destruir, então feche a brecha. Nós temos que todos os dias estarmos fechando brechas para não termos que cairmos em nenhuma das ciladas do inimigo, porque ele vem. Mas quando estamos protegidos pela proteção e a unção do Espírito, jamais isso nos atingirá. Então, continue entregando seus pensamentos a Deus. Continue entregando seus pensamentos a Deus
seus pensamentos a Deus com confiança, com temor, porque a palavra do Senhor diz: não temas, mas nós temos que ter temor à palavra de Deus. Não é temer a Deus, mas sim a palavra do Senhor que está sendo ministrada ali ao seu coração. Deus está te ouvindo. Deus está te ouvindo. Deus está querendo que você seja esse filho que ele te criou, porque você é fruto da criação do Senhor. Desde o jardim do Éden, quando o Senhor criou, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com ele. Então Deus fez Adão, soprou nas narinas, como vocês conhecem, e da costela de Adão, para que o homem não fosse só, ele lhe deu a sua mulher. Mas ele pediu obediência para que não fosse daquele fruto comido. Mas não tiveram sabedoria, discernimento, e foram tentados pelo inimigo. Então hoje nós precisamos ter esse entendimento e sabermos que o Senhor, ele é fiel. Ele é fiel para cumprir tudo e tudo. Ah, Senhor, o Senhor é tudo. Tem coisas, meus amados irmãos, que só Deus, porque é a misericórdia de Deus que nos alcança. Por exemplo, existem situações que nós precisamos entender que o Senhor, mesmo diante de nós pedirmos as coisas a Deus, mesmo diante de toda e qualquer situação, nós precisamos saber que Deus, ele é fiel, ele é o nosso Redentor. Então não adianta você não entender, não adianta você não entender essa palavra de hoje e saber que Deus, diante de tudo, se a gente pudesse pedir a Deus alguma coisa, o que seria? A saúde, uma vida sem conflito, riquezas e conforto. Será que sabedoria estaria no topo da sua lista? Porque a sabedoria de Salomão, aí eu venho te perguntar, talvez seja preciso ter uma certeza e ter uma certa sabedoria, até para pedir sabedoria. Porque às vezes a gente pede sabedoria, mas nós temos que ter sabedoria para pedir sabedoria. Deus provê e ele nos permite. E permite que nossos dias sejam mais significativos enquanto caminhamos próximos a ele. Ele é um Pai celestial. Ele é a única fonte de sabedoria. Mesmo nas maiores mentes humanas, elas são fracas e inúteis em comparação à sabedoria do Senhor. E é um conhecimento que é incalculável. Então eu quero agradecer ao Senhor por esse momento, por esse discernimento, e saber que o nosso coração está aberto e que você dê um passo de fé, esteja perto do Senhor, que você venha se agradar e dar esse passo hoje, aqui através da Rádio Gael, que está ministrando e sendo ministrada a palavra do Senhor ao seu coração, em nome de Jesus. Então que você possa seguir as nossas ministrações, as nossas redes sociais, através do Instagram, Rádio Gael, _, do YouTube, do contato 82991437271. Eu quero ser grato ao Senhor pelo dia de hoje. Graças te dou, Senhor. Graças te dou. Em nome de Jesus. Até a próxima
quarta-feira, que vocês possam nos receber com o programa Um Passo de Fé, com coração sábio e discernidor.